Bem, vamos agora à terceira aula sobre produção sedimentar, que é parte do módulo de Geodinâmica de Bacias Sedimentares e Processo da Superfície Terrestre do curso de Geologia Sedimentar. Nessa videoaula nós vamos discutir a relação entre surgimento tectônico e produção sedimentar e quais são os efeitos teóricos das variações climáticas e da erodibilidade nesses padrões de produção sedimentar de áreas de alto declive. Então, como vimos na última videoaula, a Terra tem áreas de maior produção sedimentar, as áreas de maior declividade. De fato, áreas úmidas de grande declividade têm produção sedimentar de alguns milhares de toneladas por quilômetro quadrado por ano, dezenas de milhares de toneladas só em regiões onde há muito material facilmente removível, já desarticulado, como lês aqui, produtos piroclásticos em algumas bacias pequenas associadas a vulcanismo. E áreas planas têm produção sedimentar muito reduzida, da ordem de unidades de toneladas por quilômetro quadrado por ano. Mas isso traz um problema. Uma maior declividade gera uma maior produção sedimentar. E a produção sedimentar se relaciona com a denudação, portanto com a redução das altitudes e, portanto, com a redução das declividades. Isso significa que um alto topográfico com declividade acentuada, vai gerar uma produção sedimentar grande. Com isso ele vai ser rebaixado e, portanto, a declividade cai com o tempo e a produção sedimentar também cai. Então tem que haver um equilíbrio entre esses fatores e a gente tem que considerar todas essas questões quando for interpretar o registro da produção sedimentar em bacias antigas. Então, os vales escavados sob clima úmido, com precipitação de muitos metros por ano, no flanco andino, em direção à Amazônia, tem produção sedimentar da ordem de 3.000 toneladas por quilômetro quadrado por ano, nessas regiões aqui. Produção bastante elevada. Isso implica numa denudação elevada. Esse vale cavado aqui, ou esse, rebaixaram a altitude que antes era no nível do Planalto. Então a altitude média agora é disso com o fundo do vale, o interflúvio fundo do vale, o interflúvio fundo do vale. Na média foi muito reduzida a altitude. Declividades locais foram geradas, isso é verdade. Declividades locais foram geradas, mas a declividade do perfil longitudinal do rio é muito menor hoje do que era no tempo em que não havia um vale cavado, como não há nessa posição, por exemplo. Então, o tempo traz a denudação, a redução da altura da topografia e a redução progressiva da declividade. É natural, então, num modelo simples, em que a produção sedimentar é função da declividade, portanto da topografia, e a topografia é função do histórico de produção sedimentar e denudação, que se você soerga uma área, por exemplo, a 1.000 metros de altura, e não ocorra mais nenhum evento tectônico para elevar um pouco mais essa área, simplesmente ela está a 1.000 metros e é submetida a intemperismo e denudação progressiva, é natural se esperar que a produção sedimentar caia com o tempo, mas que essa queda tenha taxas cada vez menores. Porque se quanto mais elevado maior a declividade, maior a produção sedimentar, quanto mais rebaixado, menor a declividade, menor a produção sedimentar e, portanto, menor a taxa com que o relevo perde altura com o tempo. No início ele é erodido rapidamente, no fim ele é erodido cada vez mais devagar. Então esse é o perfil natural. E a gente espera que a produção sedimentar caia com o tempo em qualquer área que não tenha surgimento tectônico ativo. Mas se ocorre surgimento tectônico ativo, a gente tem que considerar o equilíbrio entre os dois fatores. Num modelo bastante simples, em que as rochas são muito facilmente erodíveis, que não tem um tempo muito grande entre tornar ela disponível para erodir e ela ser removida, a gente pode criar um modelo desse tipo, em que uma taxa de surgimento constante, representada aqui por essa setinha azul,
tem sempre a mesma magnitude nesse modelo. Inicialmente ela eleva uma área que era plana, e isso causa o início de uma pequena declividade. Para essa declividade, com o clima constante, a gente removeria a magnitude dessa seta aqui na forma de denudação e erosão. Você retira isso aqui. Então a declividade foi aumentada pelo surgimento e reduzida pela denudação. Como a erosão foi menor do que o surgimento, sobra um relevo residual, uma declividade residual, que quando há um novo intervalo de tempo com surgimento constante, essa declividade residual se soma a essa nova sobrelevação para dar uma declividade maior do que a primeira. Com a declividade maior que a primeira, a erosão é maior também, mas ainda não é suficiente para remover tudo que foi surgido. O que acontece então? A taxa de surgimento é constante, mas a taxa de erosão está aumentando com o tempo. A produção sedimentar aumenta com o tempo, porque a declividade aumenta com o tempo. Só que é claro que isso tem um limite. Qual é o limite? O limite é quando você chega numa situação em que o surgimento leva à declividade necessária para erodir tudo o que foi surgido. E o relevo nunca vai passar desse ponto. Note que, pela equação de Ludwig-Probst, a gente tinha que a produção sedimentar era uma constante, no caso dele 0,02, vezes o coeficiente de escoamento superficial específico, a variabilidade da precipitação e a declividade. Note que nesse sistema, a produção sedimentar aumenta com o tempo, porque a declividade aumenta com o tempo. Mas o quanto é removido como produção sedimentar para uma dada declividade depende dos parâmetros climáticos. Para um clima mais seco, você precisa de uma declividade maior, porque RVP são menores, para ter a mesma produção sedimentar que você teria com uma declividade menor num clima mais úmido. Então, num clima mais seco, você precisa de uma declividade grande para remover a mesma taxa que esse seu surgimento tectônico atua. Para um clima mais úmido, a mesma taxa de surgimento tectônico vai ser equilibrada por uma taxa de denudação com uma declividade menor. Portanto, a altura final do seu relevo pode ser menor do que aquela num clima seco. Da mesma forma, se numa mesma área você tiver um evento de mudança do clima, imaginamos uma situação em que a taxa de surgimento constante conseguiu alcançar uma taxa de erosão que equivale à taxa de surgimento. Portanto, qualquer surgimento adicional aqui é compensado pela erosão, a altitude fica constante, a declividade fica constante. Então a sua taxa de produção sedimentar aumentou com o tempo até chegar num patamar constante, em que a taxa de denudação é igual à taxa de surgimento. Então a gente pode dizer que a taxa de denudação tende a encontrar a taxa de surgimento. Mas se você muda o clima, você desequilibra o sistema. Para um clima mais úmido, aquela altitude implicava numa declividade capaz de gerar uma erosão maior do que a taxa de surgimento. Então o que era equilibrado agora desequilibrou e a mudança de clima causa uma erosão mais rápida do que a taxa de surgimento. Isso reduz a altitude e mais uma vez a gente encontra um patamar. Então, para esse modelo em que as rochas são rapidamente erodíveis, ele não é um modelo muito realista na Terra, como a gente vai ver daqui a pouco, mas você pode encontrar uma área que inicia seu surgimento, a sobrelevação vem aqui, encontra um patamar, porque nesse momento a taxa de surgimento é igual à taxa de denudação. Então aqui a produção sedimentar aumenta com o tempo e encontra um patamar. Aqui a altitude é suficiente para qualquer surgimento adicional gerar uma erosão de mesma magnitude. Uma mudança com um clima mais úmido gera um pico durante uma redução da topografia. E quando a nova topografia rebaixada tem uma declividade menor, que permite a mesma produção sedimentar que o surgimento, se encontra um patamar de novo e é o mesmo patamar. Então, no longo prazo, a produção sedimentar constante ela é igual à taxa de surgimento. Mas mudanças no clima promovem oscilações passageiras, momentâneas da produção sedimentar. É como se você tivesse uma reserva de relevo no clima árido, que com a mudança do clima úmido foi consumida rapidamente, e agora o relevo é mais baixo, a declividade é mais baixa,
mas a produção é a mesma porque o clima é mais úmido. Se muda para um clima mais árido, acontece o oposto. Vai ter um aumento da altitude gradual, porque a produção sedimentar fica menor com aquele clima para aquela declividade. A declividade e a produção vão aumentando. Quando você muda mais drasticamente o clima, você pode ter picos maiores na transição do clima úmido para o árido e do árido para o úmido. Um modelo mais realista para a Terra é em que você tem rochas que são dificilmente erodíveis. Então o tempo necessário para se chegar no patamar é muito grande e de fato não é alcançado. Então no clima árido você vai aumentando a produção sedimentar, aumentando a altitude, aumentando a declividade. Antes que você atinja o patamar, o clima muda aqui nesse modelo. E aí com o clima mais úmido tem um pico de produção sedimentar. Mas a queda do relevo é tão lenta, porque a erodibilidade é menor, que isso não fica com um pico marcado na transição e voltando ao patamar. Isso vira uma queda gradual, talvez não perceptível no registro. Então aí você tende a realmente ter fases mais úmidas com a produção sedimentar mais elevada que fases mais áridas. Mas se der tempo suficiente, você vai tender ao mesmo patamar que é o sorgimento tectônico. Uma mudança mais abrupta gera um pico um pouquinho mais característico e uma redução um pouco mais abrupta. Tanto quando muda do árido para o úmido, quanto quando muda do úmido para o árido, que tem uma queda e depois uma recuperação. Então é isso que a gente espera na Terra. A gente espera que a altitude seja o resultado da interação entre o sorgimento e a taxa de denudação. E que a produção sedimentar seja a função da taxa de sorgimento e dos fatores climáticos. Mas a mudança de clima não é uma resposta direta. Um clima mais úmido não vai ter constantemente uma produção maior. A produção é limitada pela taxa de sorgimento. E nas transições ela gera picos anômalos com a frequência maior do que a frequência da mudança climática. Então esse modelo é importante para a gente entender como as bacias são alimentadas por sedimento e para a gente entender uma coisa fundamental que deriva desse. Se a gente percebeu que uma área sobreelevada sem tectônica ativa vai ser gradualmente denudada com relevo reduzido e produção sedimentar decadente, e essa decadência pode ser rápida, quanto mais fácil a erodibilidade, mais rápido isso é consumido. Então, qualquer área na superfície da Terra, qualquer bacia que recebeu um aporte sedimentar clássico expressivo durante um período longo de tempo, é, na verdade, um registro indireto de áreas que estavam sendo denudadas sim, mas que estavam tendo sorgimento ativo. Porque a manutenção de uma produção sedimentar com o tempo, a manutenção de uma produção sedimentar no tempo, implica na manutenção de uma declividade. E para que isso ocorra durante a remoção, é necessário que haja tectônica ativa e sorgimento. Então a gente pode olhar as bacias sedimentares do mundo, as grandes bacias, com preenchimento duradouro de dezenas de milhões de anos, e uma abundância de sedimentos clássicos, como o sink, como o destino final de sistemas de transporte de sedimentos a partir de áreas que estavam em sorgimento ativo na época da deposição. Uma área sem sorgimento ativo é rapidamente denudada e a contribuição terrígena dela passa a ser muito pequena em relação a áreas de sorgimento ativo. Então, de fato, se a gente pensar no rio Amazonas como um exemplo desse tipo de processo, a gente tem a área elevada dos Andes, esse lado dos Andes aqui é sujeito a muita precipitação, gera uma produção sedimentar muito grande, e há grandes rios que drenam o escudo, como o Negro, o Xingu, o Tapajós. E o aporte sedimentar desses rios andinos é tão maior do que a desses outros rios que têm descarga de água semelhante, que só se reconhece praticamente as fontes andinas na assinatura dos sedimentos no curso dos rios e na foz. Então a gente tem que lembrar que bacias, sim, se relacionam à denudação de grandes áreas, mas como as áreas de alta declividade têm duas ou três ordens de grandeza
de produção sedimentar a mais do que as áreas de baixa declividade, elas são a grande fábrica de sedimentos e as bacias são o registro dessas grandes fábricas de sedimentos, que só persistem no tempo se existir tectônica ativa. Então, durante o curso vamos discutir muito o preenchimento de bacias sedimentares. A gente tem que ter em mente que a maior parte do sedimento clássico de qualquer bacia de grandes proporções vem de áreas em surgimento ativo, portanto elas são um registro indireto da atividade tectônica em escala regional. Bom, é isso. Produção sedimentar, aula 3.